Então vamos lá. Hoje, pessoal, lembrando mais uma vez, hein? Tem dúvida em vetor? Eu estou vendo uma luz no fim do túnel, ainda bem. Tem dúvida em vetor? Tem dúvida em movimento retilíneo uniforme? Tem dúvida em MRUV? Não pode ficar com dúvida, porque vocês vão perceber agora, com essa matéria que eu vou passar, que vocês precisam dos conceitos de MRUV. Senão vocês não conseguem fazer isso daqui. E na próxima semana nós vamos ver lançamento oblíquo de objetos, tá? De corpos. E em lançamento oblíquo a coisa fica pior, porque a gente mistura MRUV com MRU. Então se você não entendeu qualquer um dos dois, então tira a dúvida aí, hein? Entre final dessa semana, começo da semana que vem, tira a dúvida, porque senão não vai acompanhar, tá? Beleza? Beleza. Já escreveu, não leu, o pau comeu, né? Vamos ver então, ó. Hoje nós vamos falar, pessoal, de queda livre. Corpos em queda livre, ok? Bom, e dando continuidade à última aula, né, que nós falamos de MRUV, a gente percebeu que o MRUV era diferente do MRU, porque a gente colocava uma aceleração no meio das contas, né? E a gente percebeu que a aceleração deixava os nossos cálculos um pouquinho mais próximos do que acontecia em uma situação real. Beleza? Então agora, pessoal, nós vamos começar a estudar o movimento dos corpos sob a ação da gravidade, certo? Como é a queda livre e o lançamento oblíquo de objetos, que vai ser alvo da próxima aula. Lançamento oblíquo de objetos. Beleza? Se preparem que esse é chato, hein? Bom, e aí o termo queda livre, pessoal, ele é utilizado para quando alguma coisa está despencando, certo? Você soltou alguma coisa em direção ao chão, né? Ou você só soltou alguma coisa, a gravidade vai agir sobre esse corpo, né? E isso daí é o chamado queda livre, tá? E mais um conceito que a gente tem que ter guardado sobre queda livre é que nenhuma outra força pode estar influenciando na queda desse corpo, somente a força da gravidade, tá? Então eu dou como exemplo aqui que o paraquedista está em queda livre até abrir o paraquedas. Depois que ele abriu, já tem uma outra força em sentido contrário segurando ele, né? Que é o maior atrito com o ar. Na física, então, a gente vai contextualizar melhor essa informação, que a queda livre acontece quando nenhuma outra força, que não seja a gravidade, né, esteja agindo sobre o corpo, e isso inclui o ar. Então, a gente vai desconsiderar qualquer atrito com o ar, certo? E considerar somente a força exercida pela gravidade da Terra. Tranquilo? Que é queda livre? Pegaram o conceito? Sim. Eu não entendi quase nada. Eu não consegui responder as questões, tirei uma nota boa, mas eu não entendi o que fiz para responder. Ah, beleza, Ana Luísa. Vamos... Eu acho que foi hoje cedo ou ontem eu atendi alunos com a mesma dificuldade, mas aí a gente faz isso, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos lá, né? Então, ó, se a gente desprezar a resistência do ar e analisar o movimento do corpo em queda livre, nós vamos poder utilizar das mesmas equações lá do MRUV, tá? Por quê, pessoal? A gente tem a gravidade agindo, a gente sabe a aceleração da gravidade, que é 9,81, mas a gente aqui no ensino médio acaba arredondando para 10, né? E a gente percebe, né, que se a gente tem uma aceleração e um corpo sem influência nenhuma, de nenhuma força em sentido contrário, a gente vai ter um movimento acelerado, né? Retilíneo uniformemente acelerado, ou movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Então a gente fazia as nossas contas, pessoal, lá no MRUV, a gente fazia as nossas contas levando em consideração o eixo X. Vocês lembram? Que eu falei assim para vocês, olha, tira de costume essa coisa aí do sorvete, do sorvetão, de falar que o deslocamento é em S, né? Que era de space. Vocês lembram que eu falei para vocês? Que no ensino médio a coisa muda um pouquinho, que a gente tem que saber o eixo que a gente está lidando. Então agora eu vou mostrar para vocês, né? Por que muda. Olha só, quando a gente está analisando o movimento, por exemplo, de um carro, a gente tem uma aceleração acontecendo na horizontal, ok?
Se a gente está na horizontal, quer dizer que o eixo Y é o nosso eixo de análise para o deslocamento. Ok? Quando a gente está falando de corpos em queda livre, ele cai na vertical, não cai? Você soltar uma bolinha agora da mesa que você está e tá tudo mais, você pega uma bolinha e solta ela, ela vai cair de cima para baixo, né? Ela não vai cair na horizontal, a não ser que você jogue. Mas aí já é lançamento oblíquo, tá? Então, pessoal, as nossas equações do MR e o V valem para a queda livre, só que a gente muda o nosso eixo. Ao invés de ser o eixo X, a gente muda para o eixo Y. E também tem uma observação para gravidade, que é isso daqui, ó. Percebam que no MR e o V, a gente tinha que velocidade, né? Essa daqui é a função da velocidade em relação ao tempo. Velocidade era igual à velocidade inicial, mais uma aceleração vezes o tempo. Na queda livre, muda um pouquinho. A nossa gravidade traz um sinal negativo para a equação. Por que sinal negativo, Raul? Olha só. Quando a gente estava analisando o eixo X, o eixo crescia, né, ou o deslocamento aumentava no mesmo sentido que a aceleração. Ok? Então, olha aqui, ó, o vetor aceleração ele vai no mesmo sentido, olha a pontinha da flecha, do que o eixo X. Ok? No caso da queda livre, olha só, a distância, o deslocamento muda de baixo para cima no eixo Y. E a gravidade tem o seu sentido dado de cima para baixo. Ok? Se esse vetor está ao contrário do sentido de crescimento aqui do deslocamento, então a gente tem que colocar um sinal contrário. Por isso que aparece um sinalzinho negativo aqui. Ok? Ficou claro isso aí, pessoal? Então eles são inversamente proporcionais? Não. Nesse caso aqui, ó, eles são diretamente proporcionais. A velocidade é proporcional à aceleração da gravidade. Só que a gente fazendo uma análise vetorial do problema, olha aqui, ó, estou fazendo uma análise vetorial, tá? Enquanto o deslocamento cresce de baixo para cima, a minha gravidade vai sempre de cima para baixo, tá? Não, eles não são inversamente proporcionais. A gente vê aqui, ó, a gente vê aqui que eles são diretamente proporcionais, né? Só que a direção e o sentido, só o sentido, né, da gravidade é contrária ao do deslocamento, ok? Nesse caso aqui nós estamos falando de velocidade, tá? Mas ela ganha um sinal negativo por conta do deslocamento. Alguém mais? Tem uma dúvida. Como que calcularam que a gravidade que é 10 alguma coisa? 9, alguma coisa? Isso daí, Enzo, depende muito da pressão atmosférica que a gente está. Então, por exemplo, aqui na Terra, né? Aqui na Terra, isso daí são muitas coisas que são levadas em consideração. Mas aqui na Terra, no nível do mar, eles fizeram lá um ensaio com o corpo caindo, consideraram a resistência do ar e tudo mais, viram a velocidade dele no início, né, de quando ele foi solto, até quando ele chegou ao solo, tá? Consideraram toda a resistência do ar em cima desse corpo e tudo mais, é complexo. E aí eles chegaram em um valor de 10 metros por segundo ao quadrado, no nível do mar, onde a pressão atmosférica ela é de 1 bar, que é uma atmosfera, certo? Só que a Terra ela não é retinha, né, inteira retinha. Ela tem pontos mais altos, pontos mais baixos, né? Então a gente vai ter alguns lugares em que a pressão varia. Se está mais alto, a pressão vai ser menor, porque tem menos ar na nossa cabeça, ok? Então, se eu subir um pouquinho, fui aqui para São João da Boa Vista, que a gente não está no nível do mar, a gente está mais alto, tá?
se a gente fizer o mesmo ensaio que a gente fez lá no nível do mar, na beira da praia lá, aqui a gente vai ter um resultado diferente para aceleração da gravidade. Porque nós temos menos pressão atmosférica, nós temos menos ar sobre a nossa cabeça, né? Por isso que é menos pressão atmosférica. O atrito com o ar pode mudar um pouquinho. Algumas coisas mudam, ok? Algumas variáveis mudam. Mas a principal variável é a pressão atmosférica. Lá no nível do mar é uma e aqui em cima da montanha é outra, ok? Por que é 9,81? Porque em média, né, fazendo a conta da média no mundo inteiro, vamos dizer assim, entre aspas, chegou-se ao valor de 9,81. A gente arredonda para 10 aqui, beleza? Lá na graduação, quando vocês estiverem estudando física ou outra coisa, né, tal, engenharia, sei lá, vocês vão adotar 9,81. Ok? Entendido, obrigado. De nada. Beleza, pessoal? Terraplanistas discordam. Nisso eles não podem discordar, né? Porque eles concordam que tem montanhas, então a aceleração da gravidade vai ter a mesma lógica. Então é irrelevante. E também a opinião do terraplanista é irrelevante. Então não tem nada a ver. Então tá. Bom, aqui, pessoal, percebam, ó, vocês lembram essa função aqui da posição em relação ao tempo? É o tal do sorvetão, né? Que vocês usavam lá. Ah, o sorvetão. Então, por que não é sorvetão mais, né? No ensino médio nós já crescemos. E aí a gente não usa mais o tal do sorvetão. A gente determina o deslocamento na posição X, porque isso daqui está acontecendo na horizontal e isso daqui na vertical. Percebam que eu alterei o X por Y. Tá vendo? Tanto para o Y final quanto para o inicial. A velocidade é a mesma. A gravidade, que tem esse caráter vetorial de ser contrária ao deslocamento, ela também ganhou um sinal negativo aqui, o que era positivo, ó, virou negativo, ok? E a mesma coisa acontece para a equação de Torricelli, ok? Velocidade é velocidade mesmo, só que a gravidade é contrária, então mudou o sinal daqui e ao invés de ΔX temos ΔY. Tranquilo? Na verdade, cada coisa deve ter uma fórmula, tipo tempo tem uma fórmula, essas coisas. Qual que é a fórmula que usam para determinar a gravidade? A gravidade, ô Enzo, nós vamos ver sobre gravidade lá quando a gente estiver falando de movimento dos corpos, leis de Kepler e tudo mais, tá? Eu não vou me alongar muito não, mas a gravidade depende muito da massa do corpo, depende de uma outra constante universal que é o nosso G, é um G maiúsculo. Mas eu vou falar, isso daí é um pouquinho mais pro final do ano, mas é quando a gente estiver falando sobre gravitação universal. Se você quiser dar uma pesquisada na internet depois, que você se interessa, veja aí, gravitação universal. E lá determina a força da gravidade, tá? Pode ser? Valeu. Beleza. Densidade é relacionada com gravidade. Não, densidade não tem nada a ver com gravidade. Eu estava vendo um vídeo do cara refutando a Terra plana ontem, muito interessante. Isso daí é perca de tempo. A Terra é redonda já está provado. Mas beleza. Bom, então, pessoal, percebam que vocês não precisam sair decorando. Ah, isso daqui é para queda livre, isso daqui é para MRUV, isso daqui é para queda livre. Não. É só vocês entenderem essas equações do MRUV, lembrarem que MRUV também pode ser aplicado para queda livre. Só que o eixo muda. Se o eixo muda e eu sei fazer essa análise vetorial, que é simples, então eu vou conseguir montar as equações do corpo livre. Ok? Beleza, pessoal? Bom, e aí, né? Eu faço algumas observações aqui, ó. O lançamento vertical acontece quando um projétil é lançado a partir do repouso, ou pode ser
lançado ou... eu vou até contextualizar melhor aqui, ó. Lançado barra liberado ou solto, ok? Porque ele pode ser lançado, quer dizer, jogado, né? Aí você coloca uma velocidade inicial nele, tá? Ou ele pode estar a partir do repouso, né? Que é quando a gente só solta, então a velocidade vai ser 0, ok? Então a gente tem que ficar esperto com lançado e liberado, solto e tudo mais, tá? A partir do repouso, do chão e desprezado da resistência do ar, certo? O lançamento vertical acontece quando um projétil é lançado a partir do repouso, do chão e despreza-se... isso daí, pessoal, lançamento vertical é quando acontece de baixo para cima, tá? Beleza? Se analisarmos esse lançamento, poderemos concluir que ele é um movimento de queda livre, isso na volta, né? Portanto, a aceleração é sempre negativa. Todas as funções que descrevem o MR e o V são válidas ainda, beleza? A velocidade na subida sempre será positiva, certo? Porque a velocidade vai concordar com o sentido de deslocamento. Se concordou com o sentido de deslocamento, é positiva. Agora, na hora que o projétil está caindo, a velocidade tem módulo contrário, que aí vai ter... módulo não, né? Sentido contrário ao deslocamento, e aí a velocidade vai ser negativa. Ok? Então, se eu lançar um projétil de baixo para cima, a velocidade vai ser positiva. Certo? Se o projétil estiver caindo, né? Aí a velocidade vai ser negativa. Ok? Raul, mas e no caso da aceleração? A aceleração, pessoal, sempre é negativa em queda livre. Por quê? Quando a gente lança um objeto de baixo para cima, ele não é um movimento acelerado, ele é desacelerado. Ok? Então, se ele é desacelerado, o vetor gravidade aqui, ele não mudou o sentido dele. Certo? E na hora que está descendo, a velocidade vai aumentar. Mas o vetor ainda tem sentido contrário em relação ao deslocamento. Ok? Então, de baixo para cima, o teu corpo vai se deslocar em sentido positivo. Então, quanto mais para cima você vai, maior a distância que você percorre. Você chegou aqui em cima, você começa a descer, você começa a voltar. Então tem um movimento retrógrado. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Sim. Beleza. Todo mundo sabe que é tetraedro. Beleza. Gente, tem coisa mais importante para se preocupar. Concordo. Não sabe até... Não concordo. Por enquanto estou concordando com o Isaac. Qualquer formato quadrangular. Beleza. Tranquilo, pessoal? Então também é importante lembrar que ao atingir a altura máxima, o projétil tem módulo de velocidade igual a 0. Então, se eu lançar daqui de baixo um corpo com velocidade inicial de 100 metros por segundo, tá? Lancei daqui de baixo, ele vai desacelerar até chegar na altitude máxima, certo? Na altura máxima. Chegou na altura máxima, ele consegue ter a velocidade zerada e a partir da velocidade zerada, ele começa a queda livre em sentido para baixo, né? E aumento da sua velocidade. Então, conceito importante. Se eu lanço um objeto aqui de baixo, pumba, com uma velocidade de 100 metros por segundo, né? Na hora que ele chega a 0 e volta, qual que é a velocidade que ele vai estar aqui, ó? Que ele vai bater aqui embaixo de novo? Alguém sabe? G é gravidade, eu acho. Vocês estavam perguntando isso, gente? Acorda! Não, aquela você perguntou no slide negativo. G é gravidade.
E quanto, fala para mim, quanto que vai ser, ó, se eu vou repetir a pergunta. Se eu lançar um projétil daqui do chão, ele vai chegar lá em cima, na hora que ele chegar com velocidade zero, na hora que ele atingir velocidade zero, ele vai começar a descer. Com que velocidade que ele vai chegar aqui embaixo? Desconsiderando o atrito com o ar, tudo. Ó o Adrian. Olha o Adrian. Gostei, hein, Adrian? Agora me fala, por que é menos 100? Você tá certo. Mas por que você é menos 100? Sabe dizer? Eu acho que é porque quando ele volta, tá indo contra o eixo Y. Boa, Matheus. Ótima observação. É isso daí. Para baixo vai ser negativo. Exatamente, Adrian e Matheus. Tá? Porque tá caindo. Na Júlia também falou, tá caindo. Acertou, Adrian. É isso mesmo. Quando a gente tem o lançamento aqui, ó, a velocidade é positiva, vai até lá em cima. Chegou em zero, ele vai começar a descer. A aceleração, na verdade a desaceleração aqui é igual à aceleração na descida. Então, a velocidade inicial de lançamento aqui embaixo vai ser igual à velocidade que ele atinge o solo, pessoal. Tá certíssimo. Porque a quantidade que ele desacelera é o quanto ele vai acelerar na descida. Ok? Então, é isso mesmo. Então, um conceito que vocês já têm que saber, que vocês têm sempre que lembrar, é que no lançamento vertical, né, ou na queda livre e tudo mais, se a gente lançar um corpo de baixo, ele vai chegar lá em cima com zero e vai retornar à origem com a mesma velocidade que saiu. Tem que ser assim, tá? Conservação de energia. Não tem jeito de ser diferente disso. Isso. Então a força que eu colocar na hora de jogar o objeto é equivalente à força que ele vai cair. Nossa, boa observação, Ana Laura. Só que a gente ainda não está falando de força. A gente só está falando de movimento. Mas, quando a gente estiver estudando dinâmica, me lembra disso daqui que você falou. Eu vou lembrar você. Ana Laura, você lembra aquela vez que você falou de força e tudo mais? Isso são energias mecânicas. Tá? Quando a gente estiver falando de energia mecânica, isso daí vai fazer mais sentido. Ok? Bom, pessoal, então tá. O que era de conceito era isso. Agora eu vou habilitar minha câmera aqui. Deixa eu colocar para a Fernalha aqui. Eu vou habilitar a minha câmera para a gente fazer um exercício aqui juntos, para vocês entenderem, tá? Entenderem o conceito tal de queda livre e tudo mais, fazendo um exercíciozinho, claro, né? Então eu vou habilitar aqui a minha câmerinha. Professor. Oi. Tem uma dúvida no chat perguntando o porquê do número 100 no exemplo que o senhor deu. Porque eu quis 100. Não tem nada especial, não. Não entendi por que o número 100. Nada especial, Antônio. Só escolhi 100. A velocidade inicial poderia ser 10, 50, 200, 1200. Ok? Só peguei o 100 como exemplo. Tá? No corpo, beleza. Acho que é só um exemplo. Isso, Adriano, é só um exemplo. Tá? Então, pessoal, ó, eu vou pegar o exercício. Ele é um exercício resolvido do livro. Ele está na página 91. Vou voltar aqui na página 91. Ele é o exercício número 3. Aqui, ó. Eu acho ele bacana que ele pega bastante conceitozinho que a gente pode utilizar, tá? Bom, vocês estão vendo então minha folha aí, né? Hoje de manhã o pessoal pediu para eu fazer de caneta que fica melhor. Então eu vou fazer de caneta, tá? Então, ó, o que diz o problema? Um pequeno corpo é abandonado em queda livre de determinada altura, certo? Então é o número 3 aqui, eu vou fazer com vocês aqui, tá? Então um pequeno corpo ele é abandonado em queda livre, né, de uma determinada altura, ok?
uma altura H. Tá? Depois de 2 segundos, ele está a 60 metros do solo. Então, ó, depois de passar dos 2 segundos, esse corpinho está aqui e ele está a uma distância de 60 metros do solo. Ok? Então, ele saiu daqui do repouso, né? Ele foi abandonado, então quer dizer, não foi lançado, você só soltou a bolinha daqui. E ele chegou até aqui, ó, em 2 segundos. E aqui é 60 metros do solo. Ok? Beleza? Adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele pergunta lá para você, de que altura ele foi abandonado? A. Ok? Percebam, pessoal, que essa daqui é uma posição que eu diria final. Ok? A posição inicial é ele aqui, ó. Aqui em cima. Tá? Depois de 2 segundos, nós chegamos nessa posição. Que equação que mais se adequa quando eu vejo esses 2 carinhas aqui? Vamos ver? Ó, deslocamento, que é um y final, e um t. Vamos ver, ó. Olha aqui, ó. Um y final e um t. Então é a função da posição em relação ao tempo. Vamos usar ela? Olha aqui, ó. Ok? Essa é a equação. Tá? Bom, o y a gente tem, que é 60. y0 a gente vai calcular. A velocidade 0 é 0. A velocidade inicial, né? Meio da gravidade é 10. E o tempo aqui é 2. Vamos substituir isso aqui, que a gente vai ter que calcular esse cara aqui. Tá? Ah, desculpa, esse cara aqui a gente vai ter que calcular, tá? Esse daqui é 0, né? Então, ó, se esse é 0, 0 vezes t é 0. Então eu vou cortar aqui, tá? Então vai ficar 60 é igual a y0, que é o que eu quero calcular, menos meio de g é 5. T ao quadrado, 2 ao quadrado. Ok? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Esse 20 aqui está com sinal negativo. Eu passo para o outro lado, ele fica com sinal positivo. Então, o meu y0 vai ser 60, que eu já tenho lá, mais 20. 80 metros. Então, quer dizer que o meu projétil aqui, o meu corpo, ele foi lançado da posição 80 metros. Em 2 segundos, ele percorreu 20 metros. Ok? Até aqui tá tranquilo? Ô, professor, por que a velocidade ali ela é 0? Oi? Ali na equação que você montou, você cortou ali a velocidade. Tá, entendi. Por quê? Você lembra que eu falei, ó, e olhando também o exercício, olha aqui, ó. Diz que um pequeno corpo é abandonado. E quando ele está aqui em cima, ó, perceba, ó, vê o contexto da pergunta. Você está segurando aqui. Você abandona, no momento inicial, no T0, a velocidade dele é nula. Não tem velocidade. Ele começa a acelerar daqui para baixo. Por isso que a velocidade inicial é 0. Ok? Ah, entendi. Beleza. Ana Laura. Ana Júlia. O que é o 2 elevado ao quadrado? Olha aqui, Ana Júlia, ó. O 2 elevado ao quadrado vem daqui, ó. Desse t. O tempo é elevado ao quadrado na equação, não é? Eu peguei esse tempo aqui de 2 segundos e elevei ao quadrado. Deu 4. Professor, com licença. Pode falar, Isaac. Então, tinha uma amiga minha, ela perguntou, fazendo favor, se o senhor já passou o que será cobrado na sua avaliação. Por favor.
Depois eu respondo isso. Vamos perguntas sobre a aula agora. Já estão no Moodle, Cauê? Obrigado. Ana Laura, o que você não entendeu, meu anjo? Aonde que travou aí? Tudo? Ó, vamos lá então, vamos voltar do começo. Ó. Bom, o exercício é esse daqui, ó. 3. Um pequeno corpo é abandonado em queda livre de determinada altura, certo? Ele não fala altura, tá? Depois de 2 segundos, então, ó, ele foi abandonado aqui. Então eu com a minha mãozinha aqui, ó, peguei esse corpinho e abandonei ele de uma determinada altura. Depois de passar, então ele vai começar a cair, você concorda? Aqui, ó, vai cair para baixo, tá? Depois de 2 segundos, ele vai chegar na posição 60 metros. Ok? Então, ele estava mais alto e ele vai ir mais para baixo, né? Porque ele está caindo. Ok? E essa posição de 60 metros foi depois de 2 segundos. Tá? Aí ele pergunta assim, ó. De que altura o corpo foi abandonado? Bom, se eu tenho uma posição final e um tempo, é coerente eu utilizar da equação da função, né, da posição em relação ao tempo. Porque olha aqui, ó, posição final é igual à posição inicial, que é o que a gente quer calcular, mais uma velocidade inicial menos meio da gravidade vezes t ao quadrado. T é o tempo. Certo? Bom, a gente parando para analisar, se eu estava segurando esse carinha aqui e soltei ele, quer dizer que no momento que eu estava segurando, a minha velocidade inicial era 0. Então, se é 0, 0 vezes t, todo esse termo aqui vai para 0. Beleza? Sobrou o y0 que eu quero calcular, o y que eu já tenho, tá? O meio g eu tenho, porque o g é 10. Meio, que é 10 dividido por 2, é 5. Tá aqui. Certo? Vezes, tem um vezes vinha apagadinho aqui. 2 do tempo ao quadrado. Ok? Então eu vou ter 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 5, 20. Como eu tenho um sinalzinho negativo daqui, ó, esse 20 aqui é negativo. Para eu isolar esse y inicial, eu passo tudo para o outro lado. Então, o sinal que é negativo passa a ser positivo. Então, o meu y inicial é dado por 60 mais 20, que é 80. Conseguiu pegar aí? Ou eu falei muito rápido? Beleza. Ó, os outros falaram. Voltou ao começo. A B seria 10 segundos, eu acho. Vamos ver. Vamos fazer as contas aqui, hein, Matheus? Vamos ver. Emanuele, pode repetir, por favor? Em qual parte? Essa A inteira? Isso, Ana Laura. A prática leva ao entendimento melhor, tá? Com número e tudo mais. Aqui, ó, a gente sempre vai ter letra, né? Mas depois a gente substitui por número, ok? Emanuele, ó, a única coisa que eu fiz aqui foi analisar as incógnitas que eu tinha, que era a posição final e o tempo, e ver a melhor equação que se adequava. Aí eu olhei aqui, ó, a melhor equação, posição e tempo, é a função da posição em relação ao tempo. Então vamos usar ela, tá? Eu escrevi ela aqui, ó. Eu escrevi ela aqui, ó, e fui vendo os termos que eu tinha. Eu tinha esse termo, esse daqui eu ia calcular, a velocidade é 0, então eu posso eliminar. A gravidade eu tinha, e o tempo também tinha. Então sobrou, no final das contas, só uma incógnita, que é a que eu isolei e descobri que o y0 era 80. Entendeu? Pegou aí, Emanuele?
Ó, vamos passar para B, para você ver como é que eu estruturo a questão de novo, tá? A alternativa B, tá bom? No B, ó, ele pede o quê? Em que instante esse projétil aqui, esse corpo vai atingir o solo, certo? Então, pessoal, ó, a gente já sabe já a posição inicial de que ele foi solto, tá? A gente já sabe que a velocidade inicial é 0. A gente já sabe a gravidade, a gente só não sabe o tempo, tá? Se a gente parar para pensar, ó, o instante é o intervalo de tempo em que o projétil atingiu o solo, certo? O solo, segundo a teoria que a gente deu aqui, ó, não é a posição 0 do meu eixo Y. É ou não é? Concordam comigo? Sim. Beleza. Então, olha aqui. Eu vou usar de novo, porque eu tenho duas incógnitas aí, né? Mas o tempo é a minha variável. Ok? Então, ó, essa equação aqui é a que mais vai se adequar. Porque, olha, eu já tenho uma posição final, eu já tenho uma posição inicial, eu sei a velocidade inicial, que é 0, eu sei a gravidade, tá? Eu sei tudo. Eu vou conseguir isolar somente uma incógnita, que é o T. Ah, Raul, mas por que você não usou outra equação? Vamos analisar as outras, ó. Nessa daqui, eu sei a velocidade inicial e a velocidade... a velocidade final e o tempo, eu sei? Não sei. Se eu tenho duas incógnitas, eu não consigo resolver a equação de primeiro grau. Nesse caso aqui, ó, eu sei a velocidade final? Eu não sei. Eu sei só a inicial. Eu sei a velocidade inicial, eu sei o ΔY, mas não tem o tempo aqui. A única que eu consigo isolar só o tempo é essa equação aqui, ó. Ok? Então é isso que vocês têm que fazer sempre, tá, pessoal? Olha as equações que você tem, olha as incógnitas que você tem e começa a preencher. Ah, sobrou só uma incógnita, então é isso que eu tenho que calcular. Beleza? Então vamos calcular ela, ó. Ficou claro aí? Beleza. Vamos calcular essa incógnita aqui, ó. O Y, quando ele bate aqui no solo, é 0. O Y0 a gente calculou aqui, ó. É 80, que é a posição inicial que o meu corpo sai, ó, aqui em cima, ó. Então, 80. Mais a velocidade inicial vezes o tempo aqui, ó. A velocidade inicial é 0. Se é 0, eu posso cortar isso daqui. Porque 0 vezes alguma coisa é 0. Certo? Esse mais aqui, pode tirar, ó. O menos da equação que veio aqui. Meio de G. O G é 10, meio é 5. T ao quadrado é a incógnita que eu quero calcular. Olha o que ficou, ó. Ficou 0 é igual a 80 menos 5T. Certo? Se eu quero isolar o T, então vamos passar o 80 para o outro lado. Vai ficar menos 5T ao quadrado é igual a menos 80. Eu vou isolar o meu T. Ó. Menos 5 está multiplicando o T ao quadrado. Vai ficar T ao quadrado é igual a menos 80 dividido por 5. Beleza? Menos 80 dividido por menos 5, né? Menos com menos aqui na divisão vai dar mais. 80 dividido por 5, o meu T quadrado é igual a 16. Ok? Se eu tenho uma potência de 2 desse lado e eu quero isolar o meu T, eu vou passar para o lado de lá como uma raiz quadrada. Então, o T vai ser igual a raiz quadrada de 16. E isso vai dar 8 segundos. Beleza? Não seria 4? Por que 4? De 4. A raiz quadrada? Isso, desculpa. Foi automático. 4, claro, né?
Raiz quadrada de 16 é 4. Beleza, pessoal? Perfeito, professor. Beleza. Alguém não entendeu aí o que eu fiz nessa segunda aqui, ó, na B? Alguém não entendeu? Ah, de onde veio o meio G? Daqui, Ana Laura, ó. Opa! Olha aqui, Ana Laura, ó. O meio vem da equação. Vem daqui, ó. Da equação. Ó, meio G. Como eu sei que o G é 10, metade de 10 é 5. Ok? Não precisa decorar, tá? Vocês vão fazer, vocês vão começar a memorizar. Esse negócio de decorar, pessoal, eu não gosto, eu não acho certo. Vocês têm que entender muito bem o conceito e as equações. Porque se você tiver que decorar, olha só, ó, você vai decorar só as equações do MRUV. Você sabendo as equações do MRUV e sabendo os conceitos de queda livre, você vai saber, a queda livre acontece no eixo Y. A queda livre, eu tenho o meu vetor gravidade negativo. Então, algumas coisas mudam aqui nas equações na hora que eu estou tratando de MRUV ou de queda livre. Tá? Então, percebam que vocês só têm que ter guardado essas equações e entender os conceitos de queda livre. Porque aí vocês montam as outras equações. Ok? Pensa assim, ó. Guardar a equação, ficar memorizando a equação, vocês estão perdendo espaço para outras coisas mais interessantes. Então, concentrem as suas forças em entender muito bem o conceito. As equações, vocês vão ter que guardar poucas, ok? Beleza, Ana Laura? Oi, Isaac. Oi, professor. Como uma queda livre na diagonal vai influenciar? Vamos deixar para a próxima aula? Pode ser. Sabe por quê? Queda livre na diagonal é lançamento oblíquo. Tá? Pode deixar, eu espero a próxima. Tá bom. Então vamos fazer a C. Opa, não é aqui não, aqui. A C. Vou puxar um pouquinho mais para cima. C. Ele pede com que velocidade o corpo atinge o solo. Tá? Pessoal, ó. Vamos analisar as equações. Eu tenho a velocidade inicial. Certo? Que eu acabei de falar para vocês que a velocidade inicial é 0. A gente acabou de calcular o tempo que esse projétil demora para sair daqui de cima e chegar aqui embaixo, que foi a B, 4 segundos. Ok? Se a gente parar para pensar, não é coerente a gente usar essa equação? Sim. Sim, né? A gente pode até usar essa, mas essa daqui vai ficar um pouco diferente, né? Essa é um pouquinho mais complexa. Vamos usar essa que é mais fácil, tá? Então, olha aqui, ó. V igual a V0 menos G vezes T. Ok? A velocidade final é o que eu quero calcular. A minha velocidade inicial é 0. Ok? Então só vai sobrar menos G vezes T. Menos G. G é 10. Vezes T é 4. Quanto que é a minha velocidade final? Menos 40 Isso. metros por segundo. Exatamente. Vamos supor, Raul, eu quis usar a equação de Torricelli. Se você quiser usar a equação de Torricelli, fique à vontade.
tá? Dá para usar, certo? Só que olha aqui, ó, velocidade inicial é 0, certo? Beleza? Se você colocar no ΔY aqui 80 direto, você vai errar. Porque, ó, 2 vezes G vai dar 20. 20 vezes 80 vai dar 1.600. Só que 1.600 negativo. Ok? Se a gente abrir esse ΔY aqui, ó, a gente vai lembrar que é Y menos Y0. Ok? O Y é 0. Porque é a origem lá do nosso deslocamento. E o Y0 a gente calculou aqui em cima, ó, é 80. Então, esse ΔY aqui vai ser menos 80. E aí, menos com menos, a gente vai ter 1.600. Raiz de 1.600 vai dar os 40. Ok? Só que aí percebam, né, que vai dar um 40 positivo. E não é positivo, né? Se a gente for fazer a análise vetorial, esse 40 aqui é negativo. Então, essa conta aqui, ó, o módulo da velocidade vai estar certo, mas o sentido vai dar errado. Ok? Entenderam, pessoal? Por que era mais adequado? Fiz na última. Você usou a outra equação, Adler? Foi isso? Ah, tá. Você vê que não tem problema. Você viu que o resultado vai ser o mesmo. Só que o sinal vai ser contrário. E se você sabe, exatamente, se você sabe que o projétil, o corpo, está caindo em queda livre, a velocidade dele é negativa. Né? Você pode justificar para mim, ó, a velocidade é negativa por conta de análise vetorial. Só que a conta, né, o módulo está certo, mas a conta está meio equivocada aí, meio errada, tá? Então tomem cuidado com isso, tá bom? Beleza, pessoal? Bom, e aí, né, a gente acaba com todos os nossos... Foi o A, o B e o C, ó. Beleza? Essa daqui é a resposta da A, resposta da B, resposta da C. Ô, professor. Oi. Então, praticamente, para resolver os exercícios é só ver a equação que mais se adequa e resolver. Sim. É, só isso. Às vezes, pessoal, vocês vão ter que calcular uma coisa... e a coisa que você calculou na alternativa A, você vai ter que usar para B. Às vezes, que você calculou na B, você vai ter que usar na C. E isso é a construção do entendimento físico da coisa. Às vezes você precisa entender uma coisa primeiro, para depois ver a outra, para depois ver a outra, para depois ver a outra. E geralmente os problemas de física são assim. Você analisa primeiro as variáveis, as constantes que você tem, né, os valores que você já tem, quais são as variáveis que correspondem àqueles valores, e vê a equação que mais se adequa. Por isso que eu sempre falo para vocês, escreve no caderno, na hora que vocês estão começando a resolver os exercícios, escreva no caderno as equações. Porque na hora que vocês começarem a fazer os exercícios, vocês vão olhar para essas equações e escolher qual que é a melhor. Tá? Com o tempo, vocês vão estar memorizando melhor as equações que vocês anotaram e ainda vocês vão estar escolhendo com mais facilidade quais as equações e entendendo melhor as incógnitas, entenderam? Então, sempre que vai começar um exercício, coloca as equações lá no papel. Eu faço isso até hoje. Coloca as equações que você tem disponíveis no papel. Olha para elas. Conversa com as equações. Ó, isso daqui serve para isso. Isso serve para aquilo. Brinca com elas, joga para lá e para cá as incógnitas, né? Para saber o que você vai usar. Ok? Pessoal, Entendi, professor. beleza? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Não? Não, eu acho. Bom, aí o Isaac me perguntou
qual que vai ser o conteúdo da prova, da primeira prova. Bom, a primeira prova vai ser no dia P1, ó, no dia 22/5, ok? Então, ó, na semana que vem, eu já vou... prova de geografia. Hã? Você e o professor de geografia estão numa mesma sintonia, professor Raul. Olha que bom. Também vai ser dia 22. Ó, que bom, que beleza. Então, ó, presta atenção. Na semana que vem, eu já vou liberar uma lista de exercício, certo? Que pode ser como lista mesmo, para vocês fazerem na mão, ou um formulário, para vocês treinarem. Na outra semana, nós vamos ter... Mas aqui no dia 13 ainda vai ter conteúdo, tá? Que é semana que vem. Lançamento oblíquo, ok? No dia 20, a gente vai só corrigir os exercícios que eu passar aqui na lista 1. Ok? Ainda no dia 20 ainda, eu já vou liberar a prova para vocês. Tá? Liberando a prova para vocês, vocês vão ter até o dia 22 para me entregar. Vocês vão perceber que dia 22 é um sábado. E por que eu fiz essa jogada aqui, ó? Porque senão a gente ia ter que repor 4 aulas no sábado. Ok? Então eu coloquei a prova, a entrega dela, no sábado. Se eu não fizesse isso, a gente ia ter que ter aula de sábado. Então, para não fazer isso, eu coloquei a prova no sábado, ok? Isso, Ana Laura, sempre similares. Às vezes são até os mesmos exercícios, mas muito similar, tá? Então, ó, pessoal. Semana que vem é lançamento oblíquo. E aí eu já vou dar a primeira lista, certo? De todas as matérias até hoje. Então é uma lista maior, ok? Depois de lançamento oblíquo, tem dúvida? Vem tirar a dúvida comigo antes do dia 20. Porque no dia 20 eu vou corrigir os exercícios, ok? E já vou liberar a prova. No dia 20 eu corrigi os exercícios, aí já não tem mais Raul para tirar dúvida. Até o dia 22, que é a data limite para a entrega da prova, vocês estão sozinhos. Ok? Estuda o que tiver que estudar até o dia 20. Tira dúvida até o dia 20. Ô Raul, então tem 2 dias para fazer a prova. Sim, tem 2 dias. Eu posso até pensar em deixar um pouquinho a mais. Entrou para fazer a prova, faça ela direto, faz com calma, não vai ter tempo para fazer e tal. Faça ela com calma, tá? Só que, eu perdi o prazo. Cara, perdeu o prazo, não vai ter outra chance de fazer. Eu vou zerar a prova, hein? Tá? Se você abrir a tentativa e caiu a tua internet, beleza, cara, não tem problema, eu reseto a tua prova. Agora, você vem falar para mim que esqueceu de fazer, você vai ter mais de 2 dias aqui, eu vou colocar mais para frente, tá? Aí não vai ser desculpa, certo? Se cair a internet no meio do questionário, eu reseto, e eu tenho como saber. Se você não fizer, aí não fez, não tem chance mais, ok? Vou usar assim, Adrian. A prova vai ser de múltipla escolha? Talvez sim, talvez não. Eu acho que vocês vão ter que fazer umas contas. Beleza? Então tá. Pessoal, então, se estamos de acordo com tudo, ficamos por aqui. Então já vamos preparando, tirem as dúvidas que tiverem que tirar, manda e-mail para a gente marcar